Amém, queridos. 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 Aleluia. Bom dia, queridos. Vamos começar a nossa live nesse domingo. Vamos louvar e engrandecer o meu Senhor nessa manhã, ouvir de Sua palavra. Aleluia. Vamos orar para iniciar nosso louvor. Senhor Deus, queremos Te dar graças por essa manhã. Queremos Te dar graças, Senhor, por mais um dia. Podemos louvar e engrandecer o Teu nome, Senhor, pelos livramentos que Tu tem nos dado, Pai. Abençoa, Pai. Abençoa as vidas daqueles que estão aqui, Senhor, trabalhando para Ti, para transmitir essa live. Abençoa a vida de cada um que está em casa, Senhor. Senhor, toma nossas vidas em Tuas mãos. Tu és santo, Tu és digno, Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és santo, Senhor. Aleluia. Presença, vive o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. A presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por Tua glória, Senhor. Te louvamos, Senhor. Não há nada comparável à Tua presença, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara com a esperança viva. Tua presença, Deus.
provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real a tua presença é real, Senhor. Vamos provar o quão real. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher este lugar. É o desejo do nosso coração, Pai. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher este lugar. É o desejo Do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Senhor. Santo é o teu nome, Senhor. Queremos, Senhor, declarar o quanto Tu és o nosso Salvador, Senhor. Tu és o nosso Salvador e nosso Senhor. Exaltado tu és, Senhor, aclamado tu és. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim, Senhor. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo,
abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas incomparáveis, incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome, Senhor. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Incomparáveis são. Aleluia, tu és santo, tu és digno, tu és o nosso Senhor, Pai, tu és o nosso amado Deus. Aleluia. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o preço do pecado Ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, a guerra encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre
cruz se abriu, nada vencerá teu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre exaltado, para sempre adorado. Ele é adorado. Aleluia. Para sempre. Ele vive. Ressuscitou. Ressuscitou. Ele ressuscitou. Deixa Cristo ressuscitar em tua vida, querido, nessa manhã. Cante para Ele, aleluia. Louvado e engrandecido é o teu nome, Senhor. Cante, cante e louve aí do seu lar, querido. Cantamos aleluia, cantamos aleluia. Cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Aleluia, queridos. Te agradecemos, Senhor, por esse momento de louvor. Que Tu tome nossas vidas, que venha a ser para tudo em honra e glória do Teu nome, Senhor. Vamos agora ouvir da Tua palavra. Aleluia. Pastor Marcos. Bom dia, graça e paz a todos. Uma alegria mais uma vez poder estar junto com vocês, aqueles que nos acompanham através do YouTube, que nos acompanham através do Facebook e também do Instagram. Nós estamos muito felizes nessa manhã por ser um dia tão especial para a comunidade cristã, né? Afinal, domingo é o dia do Senhor, é dia de Adonai. E nós estamos aqui nessa manhã para celebrar ao nosso Deus, porque a alegria da nossa vida, irmãos, é servir ao Senhor. A maior bênção que nós poderíamos ter na vida era aceitar Jesus. E a segunda maior bênção, servir a Jesus. E nós estamos aqui na casa do Senhor esta manhã, com alguns irmãos, né, servos do Senhor, pessoas que, como você que está em casa, né? Porque o nosso dever de casa é esse, a igreja em casa. Nós estamos nesse isolamento necessário, né, pelo momento atual em que nós estamos vivendo, né, não só o Brasil, mas o mundo inteiro, mas sabendo que muitos de vocês em casa estão conectados com Deus. E isso é muito importante, porque nós não podemos perder o contato, né? Nós não podemos perder a comunhão. Por isso que nós estamos aqui celebrando a Deus online, nós estamos aqui
nesta manhã com centenas de igrejas, ministérios, pastores, homens de Deus, mulheres de Deus, levando ao seu lar a santa e gloriosa palavra de Deus para a edificação da nossa vida. E hoje nós também estaremos levantando um clamor pela nossa nação, né? A nossa nação tem passado dias conturbados, né? Algumas crises querendo se estabelecer na nossa nação, e o papel da igreja é um único papel: orar. Nosso papel é orar, interceder, e gostaria que você participasse desse clamor que nós estaremos fazendo no final da nossa mensagem. Eu quero convidar você, querido, a abrir a palavra do Senhor nesta manhã, num texto tão lindo, tão maravilhoso, que está em 2 Reis, capítulo 5, do verso 1 ao verso 3, somente 3 versículos, mas eu tenho certeza que Deus vai falar muito essa manhã ao seu coração. A palavra do Senhor diz assim, fala sobre a cura de um general, Ciro, né, da Síria, que era Naamã. O texto fala assim, versículo 1: Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante de seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e este era varão valoroso, porém leproso. E saíram as tropas da Síria da terra de Israel e levaram presa consigo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Queridos, nesta manhã eu quero falar sobre essa menina. Essa menina, ela traz uma fonte de inspiração muito grande para a igreja do Senhor, principalmente nos dias que nós estamos vivendo. Essa história, ela está fundamentada num aspecto de que a Síria, ela se transformou de fato em determinado momento da história, né? Um povo dominante, um povo opressor, um povo que invadia, dominava nações, e isso acabou chegando nos termos de Israel, nos termos de Samaria, na terra do Senhor. E tudo isso eu quero falar para você por uma permissão de Deus. Nada que acontece na terra, pode ter certeza. Nós estamos vivendo dias tensos hoje, né? Covid-19 aí, atormentando as nações, muitas pessoas em pânico, que não conhecem a Cristo, que não é o nosso caso, né? Mas mesmo assim nós estamos conectados, nós estamos em oração, sabemos da situação difícil, dramática, mas nós não estamos em pânico, porque nós temos a confiança no Senhor. O que nós entendemos é que situações adversas acontecem conosco, né? Às vezes nós estamos numa situação que você pode dizer: pastor, não estou entendendo por que disso está acontecendo. Querido, não cabe a mim, não cabe a você entender os planos de Deus. Eu sei que a Bíblia fala que Deus, ele faz caminho onde não existe. Ele faz florescer o deserto. Você crê nisso, amado? E muito mais do que isso, diz a palavra que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem que ele saiba. Isso tudo mostra o poder de Deus. E Deus permitiu que a Síria, através de Naamã, entrasse nos termos de Israel e fizesse o que era comum eles fazerem, eles trazerem aquele povo debaixo de uma submissão. E essa submissão, irmãos, fez com que eles agissem da maneira mais difícil que você possa imaginar. Eles entravam e, se houvesse resistência, eles matavam aqueles que se colocavam no caminho. As mulheres eram tomadas e muitas vezes estrupadas, e os filhos eram levados cativos para se tornar escravos. O texto que nós estamos lendo aqui vai falar de uma menina que foi tomada da sua terra, foi tomada da sua família e foi levada para ser cativa onde? Na Síria. Para ser exatamente isso, escrava, uma serva da mulher desse grande conquistador que a Bíblia chama de Naamã. E Naamã, ele era um conquistador, ele tinha respeito, ele era uma pessoa vencedora. Porém, querido, a Bíblia fala que não somente ter as qualidades de vencedor, ele também tinha um porém na vida dele. Ele era leproso. E isso me faz pensar nessa manhã
que talvez você tenha um porém na sua vida. Talvez exista alguma área na sua vida que você tem conquistado tanto, mas existe alguma coisa na sua vida que, porém, a coisa não deslancha conforme você imaginava, como você gostaria, porque existe um porém na sua vida. O texto aqui vai falar que o porém da vida de Naamã é que ele era leproso. E agora então, na casa de Naamã, servindo a esposa de Naamã, a palavra do Senhor vai dizer que esta menina, ela não muda a sua capacidade, ela não muda o seu entendimento, ela não muda a sua compreensão. Ela é aquela pessoa que está ali, firme, pronta, a permanecer num propósito pelo qual ela foi ensinada a vida inteira. Aliás, isso é uma virtude de Israel. Eles tinham como princípio ensinar os filhos no caminho em que deveriam andar, para que quando crescesse jamais se desviaria dele. E essa menina é um exemplo claro de que ela realmente foi tomada daquele lugar, mas ela não permitiu que o seu coração fosse influenciado pelos costumes daquela terra, que já não era a terra do Senhor, aonde ela estava acostumada a viver. Agora ela estava numa terra pagã, com costumes pagãos, porém ela permaneceu fiel. Foi uma menina fiel no seu propósito, diz a palavra do Senhor. Uma menina que também, eu poderia dizer aqui nesta manhã para você, que como menina ela tinha sonhos, ela tinha projetos pessoais, mas que de repente, na adversidade que ela se encontrou, ela se viu primeiro sem a sua família, longe da sua família. Querido, eu quero dizer para você, não existe coisa mais preciosa do que a nossa família. E muitas das vezes nós somos acometidos por situações em que nós somos colocados fora do seio da nossa família. Você já percebeu que nesse momento que nós estamos vivendo, melhor dizendo, nós estamos com a nossa família? Deus está nos fazendo rever valores na casa, na família. E aquela menina foi tirada da sua família. Ela já não estava mais em convívio com seus irmãos, talvez com seus pais. E agora, como escrava, além de estar longe da sua família, ela estava numa terra estranha. Numa terra estranha, como eu falei, com costumes pagãos. Ou seja, ela estava vivendo um novo momento de existência na sua vida. Ela estava ali diante de uma realidade. Ela não tinha um apoio familiar, ela já não tinha também o controle do lugar onde ela habitava. O habitat dela foi mudado. E terceiro, querido, ela estava numa condição que não é a nossa. Ela estava como escrava. Ela estava ali para obedecer uma senhora. E ai dela se não obedecesse. Ela estava ali para poder servir como escrava, como serva. Mas contudo você observa que ela era uma menina de caráter. Ela era uma menina que tinha um posicionamento. Ela não se prostrou. Ela não se desanimou de servir o Senhor. Muito pelo contrário, permaneceu firme ao Senhor. Isso aqui para nós é uma grande lição. Sabe por quê, queridos? Porque tem muitas pessoas que quando são tiradas desse núcleo protetor que se chama família, que se chama casa, muitas vezes a pessoa olha para um lado, olha para o outro, e ela é capaz de fazer coisas que ela depois vai se arrepender. Porque muitas situações cercam a nossa vida. Mas essa menina, ela foi fiel. Ela foi uma menina que ela permaneceu ali na presença do Senhor. Ela poderia não estar aceitando, mas ela não blasfemou, ela não murmurou. Simplesmente ela serviu da melhor forma possível. E é aí que nós fazemos a diferença. É quando aonde você é conduzido. Porque aquele que é nascido de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Você pode estar num lugar e de repente o Espírito Santo assoprar e te levar para outro local, para uma outra dimensão, para uma outra realidade. E você tem que permanecer no propósito de servir a Deus da melhor forma que você puder servir. E aquela menina ali, ela pôde participar de uma intimidade da casa. Normalmente é assim, né? As pessoas que trabalham nas casas, elas acabam ouvindo coisas ou sabendo de situações
Só que essa menina era uma menina diferente. Ela não era uma menina do leve trás. Ela era uma menina que ela ficou antenada numa realidade de uma necessidade que ela não sabia. Que o Senhor da sua casa, o grande conquistador Naamã, ele era leproso. E naquele momento você percebe que ela começa a agir e começa a evidenciar características, irmãos, extraordinárias. E é sobre essas características que eu quero falar com você nesse dia. Ela tinha 3 características que eu e você precisamos ter nesse tempo, que precisa estar evidenciado no nosso dia a dia, no nosso caminhar. A primeira característica que eu posso trazer dessa menina, ela era uma menina cheia de amor. Por que eu afirmo isso para você nessa manhã? Porque mesmo na condição de escrava, mesmo na condição de estar ali servindo, não por vontade própria, ela foi tomada da sua terra, ela foi tirada da sua família, mas ela estava ali cheia de amor. Foi quando ela soube que o seu senhor era leproso. Diz o texto aqui, que ela chega para sua senhora e diz assim: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. E ela começa ainda a ministrar mais: ele restauraria a sua lepra. Amados, imagine que uma menina como escrava, ela poderia ter a fonte da riqueza, ela poderia ter a fonte do tesouro, ela poderia ter o caminho das pedras, mas pela situação que ela estava, talvez muita gente disse: eu nem vou falar para ele que existe profeta e que há possibilidade de cura. Mas não foi assim que ela agiu. Ela agiu com amor. Mesmo na condição de escrava, ela disse: quem dera que o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Isso é amor, querido. Nós estamos cercados por situações de pessoas que, se você ligar, se você pegar aí, conectar, entrar no Instagram, se você entrar no Face, entrar no YouTube, você vai conectar com vidas, com pessoas que precisam saber que existe cura para os problemas que elas estão enfrentando. E essa menina, ela pôde dizer isso, essa senhora. O profeta que está em Samaria certamente restauraria a vida do senhor Naamã e ele seria curado da lepra. Isso é amor, querido. Nós estamos vivendo um tempo que nós estamos tão reclusos, que nós só não podemos permitir que o espírito da autocomiseração entre na nossa vida. Que espírito é esse, pastor? O espírito da pessoa, da autopiedade. É a pessoa que ela olha para dentro de si, ela vê as suas condições, ela tem pena de si mesma, ela sofre por isso, ou seja, ela é incapaz de ajudar pessoas porque ela está dominada por um espírito, que esse espírito faz com que ela só pense nela, no problema dela, na dispensa dela, nas contas dela, e esquece do próximo. Ela esquece que é dando que se recebe, é semeando que se colhe. E o que nós encontramos no texto da palavra do Senhor é que essa menina, com amor, ela levou uma palavra. E essa palavra gerou, sabe o que, querido? Esperança. E essa esperança fez com que aquele homem aceitasse o desafio de descer aonde estava o homem de Deus em Samaria, acreditando que talvez fosse a última e derradeira oportunidade. Querido, para muitos eu sei que Deus é a última oportunidade. Lavoisier, quando morreu, o filósofo francês, ele disse: pude viver a minha vida toda sem Deus, mas não posso morrer sem Ele. E assim é muitos na situação de hoje. Quantas pessoas blasfemam de Deus, amado? Às vezes na nossa família, na nossa vizinhança, na nossa rua. Você vê por aí na televisão quantos comentários, quantas palavras, quantas falas, quantas manifestações de pensamento. Pessoas que colocam Deus, sabe, Deus não existe. Mas na hora que cair lá, é de Deus que eles vão se lembrar. Sabe por quê? Porque o homem essencialmente é um ser espiritual, que possui uma alma e que habita num corpo. E o que nós encontramos? Que esse homem desceu.
Agora, antes de falar da cura que esse homem alcançou, a segunda virtude que eu vejo nessa menina, ela possuía uma convicção, uma certeza em Deus tão grande que isso se chama fé. Querido, afirmar que se aquele homem descesse e fosse até Samaria, em Israel, e seria curado, querido, isso é ou não é muita fé? Você lançar uma palavra, você produzir uma palavra, e palavras são sementes. Você produzir uma palavra no coração de uma pessoa, num tempo de dificuldade, de luta, de escassez, onde as pessoas não estão se relacionando fisicamente, e há uma grande necessidade disso. Sabe por quê? Porque nós somos pessoas que vivemos numa sociedade, nós precisamos uns dos outros. Ferro com ferro se afia. E aquela menina estava ali num lugar onde ela não tinha a comunhão de pessoas da mesma fé, mas ela permaneceu na fé. Deus quer falar contigo nessa manhã. Permaneça na sua fé. Não pense que você está sozinho. Você pode exercer a sua fé aonde você estiver, porque Deus é contigo por onde quer que tu andares. E a terceira coisa que eu vejo, além de amor, de fé, eu vejo que essa menina é uma menina cheia de ousadia. Querido, sabe o que está faltando hoje na igreja? Ousadia espiritual. Tem sobrado demais, sabe o que? Timidez. Tem sobrado demais o que? Falta de fé. E essa menina foi ousada. Por que eu digo que ela foi ousada? Não se esqueça, ela era uma serva, ela era uma empregada. Quem poderia imaginar que uma serva, uma empregada, tivesse uma autoridade para chegar diante de uma mulher, para chegar diante de um general e dizer: se meu senhor estivesse na terra do meu senhor, porque lá há profeta. Irmãos, ela teve ousadia. Sabia que ela poderia ser morta por isso, querido? Se aquela palavra dela não viesse com fé, com amor, talvez aquele homem ou aquela mulher, alguém dissesse: quem é essa menina petulante que está aí, dizendo que Naamã já foi em tanto lugar, já foi tanto médico, já foi procurar essa cura em tanto lugar, e será que vai vir coisa boa lá de Samaria, de Israel? Manda matar essa menina. Ela teve ousadia, querido. Nós temos que ter ousadia. Se você quer vencer esse momento, essa crise, tenha ousadia, tenha fé em Deus, como diz a palavra do Senhor. Profetiza a palavra do Senhor, lança a semente que é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor não voltará vazia. Quando você abrir a boca, você é um profeta do Senhor. Liga para alguém e diga: olha, Deus é o Deus que te cura, é o Deus que te sara, é o Deus que te liberta, é o Deus que te transforma. E essa menina teve virtudes como essa. Ela teve amor, teve fé, teve ousadia. Eu te pergunto nessa manhã: você tem tido amor? Você tem tido fé? Você tem tido ousadia? Querida, é nesse momento que a igreja tem que aparecer. Uma pequena lâmpada num ambiente escuro, quando acesa, ilumina toda a casa. A Bíblia fala que Jesus disse isso. Não se pode pegar uma candeia e colocar debaixo da cama, mas tem que colocar no alto da casa para iluminar toda a casa. Então, querido, abra a sua boca, começa a bradar. Irmãos, a nossa nação vai ser curada quando você começar a profetizar que há cura no Brasil, e Deus vai fazer isso. Não fica ouvindo notícia de pessoas que não temem ao Senhor. E eu quero concluir essa mensagem dizendo para você que Naamã, ele se submeteu, e aquele que se humilha, Deus exalta. E ele, por ter chegado lá, até ter relutado, você sabe que a história de Naamã não para aqui. É aquele homem que chega lá achando que a cura vai vir fácil. Querido, nada vem fácil. Você quer ganhar dinheiro? Trabalhe. Você quer ter prosperidade? Lute. Você quer que as coisas aconteçam? Acorda cedo. Faça a tua parte, querido. Deus é fiel, a parte do Senhor, Ele não falha. Nós é que falhamos, mas Deus não falha. E nós vemos que Naamã desceu, e Naamã teve que se submeter. E no que ele se submeteu, querido, Deus o honrou. A ponto de que Naamã saiu daquela terra curado pelo Senhor. Quando ele foi curado, querido, pelo Senhor, para se cumprir a palavra da profecia de uma menina. Sabe qual foi o sentimento que estava no coração de Naamã? Pura gratidão.
Eu quero dizer isso para você. Começa a marcar o culto de ações de graças na sua casa, porque Deus irá fazer maravilhas na sua família, querido. Ele saiu dali querendo pegar tudo que ele levou, toda a roupa, todas as ovelhas, carneiro, prata, ouro, tudo que ele levou, roupas, ele quis entregar ao profeta como gratidão. Se você perguntar se isso é errado, eu diria, eu não acho que seja errado. Mas a atitude do profeta foi tremenda, querido. Ele passou uma grande lição ali, que o favor de Deus não se compra por dinheiro. Nós não temos que fazer a obra de Deus por interesse pessoal. Eliseu não aceitou absolutamente nada do que Naamã levou. Mas Naamã então saiu da presença de Eliseu dizendo assim: então permita que teu servo, que foi curado nessa terra, porque hoje eu reconheço que não existe Deus a não ser em Israel. Israel, querido, essa nação poderosa, levantada pelo Senhor, para ser luz para os povos, luz para as nações. Ele diz para o profeta: permita que teu servo leve daqui uma carroça com a terra de Israel, porque hoje eu sei que não existe Deus a não ser em Israel. Querido, que Deus te abençoe nessa manhã. Eu só quero falar que o desfecho dessa história, duas coisas que a gente não vê, mas que eu tenho certeza que aconteceu. Primeira coisa que a gente não vê é o nome dessa menina. A Bíblia fala de nome de tanta gente, mas dessa menina não apareceu. Você sabe disso. O nome dela é o seu. O nome dela é o meu. O nome dela não aparece porque ela representa a mim e a você. Somos nós que temos que levar a palavra com amor, com fé e com ousadia. E tremendo, eu tenho certeza do que eu vou falar aqui. A Bíblia não fala. Mas quando Naamã chegou na sua casa, eu tenho certeza que ele honrou aquela menina. Porque aquela menina, ela foi a boca profética do Senhor para abençoar a sua própria vida. Eu quero falar para você nessa manhã, querido. Bênçãos virão sobre a sua vida. Se você puder ir na janela da sua casa, observa o sol, observa a vida. Isso é dádiva do Senhor. Deus te ama e Deus cela por você. Eu quero convidar você agora, querido, a orar comigo. Eu quero orar pelo Brasil. E nós vamos adorar o Senhor. Nós vamos glorificar a Deus nesse momento. E vamos levantar um clamor pelo Brasil. Por que o Brasil, pastor? Porque o Brasil é a nossa terra. Aqui está a nossa gente, aqui está o nosso povo. E nós não queremos que o Brasil entre mergulhado numa crise, nem pelo coronavírus, nem pela política, nem pela economia. Porque na paz da cidade nós vamos ter paz, como está escrito lá no livro do profeta Jeremias. Vamos adorar o Senhor e em seguida você vai clamar a Deus pela nossa nação, pedindo a Deus que sare a nossa nação. Aleluia. E ilumine nossos governantes. Aleluia. Rei dos reis, consagro tudo que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. Minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores por tu Altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras. Pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser.
você pode, exalta e glorifica o nome do Senhor, querido. Levante as tuas mãos e adore. Aleluia. Pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Aleluia, aleluia. Glória ao teu nome, Pois Senhor. por tuas mãos foram criados Terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. A Ele toda a honra, todo louvor e toda a Tu glória. és o Deus Criador. honra, A honra, a glória, a glória, a força a força e o poder ao Rei Jesus. E o louvor ao Rei Jesus. A honra, a honra, a glória, a a força e o poder ao Rei Jesus. E o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus. E o louvor ao Rei Jesus. Oh, aleluia. Vamos orar, querido. A palavra do Senhor diz que tudo que for ligado na terra será ligado no céu. Adore ao Senhor neste momento e vamos juntos clamar pela nossa nação. Soberano Pai, nosso amado Deus, Senhor de toda a glória, eu quero te louvar nesta manhã, Senhor, pelo grande e imenso privilégio que nós temos, ó Pai, de poder falar do teu amor, falar da tua palavra, falar que tu és um Deus que reconcilia o homem consigo mesmo, através do sangue do teu Filho Jesus, através do único e verdadeiro caminho, o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Senhor, eu quero clamar nesta manhã sobre este nome, porque sobre este nome foi dado todo o poder nos céus e na terra. Tenha misericórdia da nossa nação, Senhor. Ó Pai, tenha misericórdia do nosso Brasil, Senhor, do Iapoque ao Chuí. Ó Deus, de todas as extremidades desse país, Senhor, que tem fronteiras continentais, ó Pai, mas que precisa da tua graça, precisa, Senhor, de algo divino, algo que venha do céu, que venha do alto, que traga clareza, Senhor, à nossa mente, Senhor, para que nós possamos ter um discernimento do que está acontecendo, porque toda batalha é uma batalha na mente, é uma batalha espiritual, e nós queremos ver o Brasil, Senhor, de pé na tua presença, Pai,
Ilumine, Senhor, os nossos dirigentes. Abençoa o nosso presidente. Abençoa todos aqueles que fazem parte da cúpula, Senhor, de todos os três poderes que regem essa nação, seja do legislativo, do judiciário, do executivo, dos estados, das prefeituras, meu Pai. Senhor, Tu podes trazer, Tu pode cambiar a nossa mente para algo, Senhor, que esteja conectado com a Tua vontade, ó Pai. Em nome de Jesus, caia por terra toda obra maligna, toda obra de Satanás que tem se levantado contra esta nação, Senhor. Deus, para que esse país não entre no caos, com uma crise, Senhor, na saúde, nem na economia, nem na política, e nem, Senhor, que o nosso país entre, Senhor, no ostracismo, de ao invés de crescer, diminuir e não crescer. Pai, toma nas Tuas mãos, ó Pai. Toma nas Tuas mãos a Tua igreja, toma nas Tuas mãos esse meu irmão que me ouve agora, que está orando comigo, Senhor, a sua casa, a sua família. Senhor, que a começar da nossa casa, da nossa família, o Senhor possa restaurar esta nação, Senhor. E que o Senhor comece a usar pessoas simples, pessoas, ó Pai, que o mundo não conhece. Como o Senhor disse para Elias, Elias, igual a você, eu tenho 7.000 que não se curvaram. Que o Senhor use aqueles que estão, Senhor, no anonimato. Que o Senhor levante um povo forte, destemido e diferente, Pai. Que faça a diferença. E que possua a virtude desta menina, Pai. Que tinha amor, que tinha fé e que tinha ousadia. Que assim seja na vida de cada um de nós, ó Pai. Como igreja de Jesus e como pastor, eu profetizo nesta manhã que esta semana, Senhor, o Senhor será glorificado nesta nação e o Teu nome será conhecido entre as nações, e todos saberão que o Senhor é Deus e que fora do Senhor não existe outro. Aleluia. Glorifica o Teu nome, Pai, e abençoa o Teu povo com a bênção sacerdotal sobre cada vida aqui, Senhor. Eu declaro a bênção do Senhor, a bênção que vem do alto, a bênção que guarda, a bênção que preserva, a bênção que enriquece, a bênção que traz saúde. Venha sobre cada servo e cada filha Tua, Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, queridos. Quero agradecer a você que pôde estar conosco. Quarta-feira nós teremos uma nova live. E eu quero falar para você que todo dia às 18 horas nós temos uma palavra pastoral, né, com os nossos pastores que têm ministrado uma palavra para edificação da sua vida, da sua casa. Acompanhe nos Face, acompanhe no Instagram essas palavras diárias que Deus irá te abençoar. Amém? E se você quer participar mais da obra do Senhor, quer contribuir com a obra de Deus, né, procure a igreja, procure os pastores da igreja, eles vão te orientar de como você pode abençoar a casa do Senhor. Que Deus os abençoe, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de Jesus Cristo, a comunhão, a consolação do Espírito Santo repouse sobre a sua vida e sobre a sua família, desde agora, para todo sempre. Amém e amém. Deus te abençoe. Shalom.